palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria e até os confins da terra. É a promessa de Jesus deixada para os seus discípulos no dia da sua ascensão, e que hoje, irmãos e irmãs, acompanhamos nesta primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando Lucas, depois de ter narrado o seu evangelho, agora vai narrar a ação da igreja, guiada, iluminada e conduzida pelo Espírito Santo. E já nos primeiros versículos deste seu livro, que chamamos Atos dos Apóstolos, Lucas narra então a ascensão do Senhor, ascensão que acontece depois que ele deixa esta promessa para os seus discípulos: recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas. A palavra de Jesus não se aplica apenas aos apóstolos, se aplica também a cada um de nós. Esta promessa que Jesus disse acerca de receber o poder do Espírito Santo, dentro em breve estaremos celebrando, já no próximo domingo, que é o mistério de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os irmãos reunidos em oração no dia de Pentecostes. Jesus que volta para o Pai, para do Pai nos enviar o Espírito Santo. O Pai que envia não apenas o seu Filho, como se isso já fosse pouco, envia, além do Filho, o seu Espírito Santo, já que o Filho teve a sua missão neste mundo concluída com a sua ascensão. Ele que se encarna no ventre de Maria, para, a partir do ventre de Maria, viver e conviver com a humanidade. Passou por todas as experiências que nós, seres humanos, passamos, menos o pecado, como nos diz a carta aos Hebreus, em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Depois, portanto, de ter vivido todas as experiências que nós, seres humanos, vivemos, Cristo retorna para o Pai, como ele mesmo havia dito também em certa ocasião, enquanto pregava o reino: vim do Pai e volto para o Pai. Cristo tinha a consciência da sua origem e do seu fim. Vim do Pai e volto para o Pai. Mas na volta para o Pai, ele envia do Pai o Espírito Santo. Espírito Santo que o conduziu em toda a sua jornada neste mundo. E que, portanto, se conduziu Jesus na sua jornada neste mundo, é necessário também que ele nos conduza em nossa jornada neste mundo. Por isso, Cristo, então, deixa aos discípulos esta promessa: recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós. Irmãos e irmãs, Cristo envia, a partir do dia de Pentecostes, o poder do Espírito Santo sobre a igreja
sobre os seus discípulos, sobre cada homem e mulher que recebeu o batismo. No batismo que cada um de nós recebeu, recebemos também o poder do Espírito Santo. Somos, portanto, numa linguagem atual, empoderados. Esta palavra que hoje é tão usada, né? Sobretudo no âmbito das mulheres, né? São mulheres empoderadas. Não são apenas as mulheres empoderadas. Somos todos nós, homens e mulheres, discípulos de Jesus, empoderados pelo próprio Jesus. Não qualquer poder, o poder do Espírito Santo, vindo do Pai, enviado por Jesus para cada um de nós. Cada um de nós se torna, como diz São Paulo, templo do Espírito Santo. Cada um de nós se torna, portanto, sacrário do Espírito Santo, desde o dia do nosso batismo. Por isso, irmãos e irmãs, cada um de nós se torna também sagrado. Cada um de nós se torna sagrado, sagrada pelo Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. Cristo derrama, Cristo oferece, Cristo entrega a cada um de nós o seu Espírito Santo, sem merecimento de nossa parte. Ele não esperou que a gente fizesse algo de bom para depois nos dar o Espírito Santo. Não, ele primeiro dá o Espírito Santo para que, tendo o Espírito Santo, estejamos capazes de fazer algo de bom. Aquilo de bom que a gente faz é, portanto, inspiração, força e condução do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Cristo não abandona os seus discípulos, permanece com eles através do Espírito Santo que ele envia para o coração de cada um dos seus discípulos e discípulas. Somos, portanto, como eu dizia, empoderados pelo Senhor Jesus quando ele nos dá o Espírito Santo. Mas ele também nos dá o Espírito Santo com uma missão específica, que ele aqui, junto com a promessa, já especifica qual é a missão que cada um que recebe o Espírito Santo precisa desempenhar. Para serdes minhas testemunhas em toda a Judeia e na Samaria e até os confins da terra. Para serdes minhas testemunhas. Recebemos o Espírito Santo, o poder de Deus vindo do alto, não para nos gabarmos, não para nos envaidecermos, mas para cumprir a missão, ser testemunha de Cristo neste mundo. Desde o dia do batismo, cada um, portanto, tem esta missão, ser testemunha do Espírito de Jesus neste mundo, e fará e dará o seu testemunho conduzido, guiado, iluminado e inspirado pelo Espírito Santo. Por isso a importância e a necessidade de sempre rezarmos pedindo o Espírito Santo, aquela oração que pode se tornar também para nós uma jaculatória. Uma jaculatória, o que é? Uma oração pequena, repetida frequentemente. Esta oração que a gente pode rezar pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo,
enchei os corações dos vossos fiéis. Esta oração pode se tornar uma jaculatória no nosso dia a dia, pedindo constantemente, continuamente, que este Espírito Santo venha nos encher. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Para que encher? Para testemunharmos Jesus Cristo, para testemunharmos as palavras de Jesus, para testemunharmos aquilo que Jesus fez. Irmãos e irmãs, dentro do âmbito e do aspecto jurídico, nós temos também as testemunhas que são arroladas em um processo. Se tem as testemunhas de defesa, se tem as testemunhas de acusação. Cada uma delas só pode testemunhar aquilo que viu, aquilo que ouviu e aquilo que participou. Portanto, para sermos as testemunhas, é preciso ouvir Jesus Cristo, conviver com Jesus Cristo, conhecer Jesus Cristo. Ninguém testemunha a favor de um desconhecido, porque ninguém pode dizer como ele é, como ele age, quais são as suas preferências, quais são os seus hábitos, quais são os seus gostos. Para que alguém possa chegar num tribunal, diante de um processo, dar o seu testemunho, é preciso conhecer aquela pessoa sobre quem vai testemunhar. O Espírito Santo nos foi dado para sermos as testemunhas. Portanto, para conhecermos Jesus, para convivermos com Jesus, para sabermos quem é Jesus, qual é a sua preferência, como ele costuma agir, o que ele fez, o que ele faz e o que ele poderá fazer. Se a gente se deixa conduzir pelo Espírito Santo, assim então estaremos em condições de testemunhar Jesus Cristo neste mundo, porque falaremos de conhecimento próprio, falaremos daquele a quem nós conhecemos. Lembremos as palavras que Jesus disse nestes últimos domingos: eu conheço as minhas ovelhas escutam a minha voz e elas me seguem. Não seguem um estranho, porque não conhecem a voz do estranho. É preciso, portanto, conhecer a voz de Cristo, se identificar com esta voz, conhecer esta voz, fazer com que esta voz se torne cada vez mais conhecida, para que assim a gente possa usar deste poder que o Senhor nos deu no dia do nosso batismo, como cumprimento desta sua promessa: recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas. Jesus não brinca em serviço. Se ele prometeu, ele cumpre, ele realiza, ele dá de fato o Espírito Santo àqueles que são batizados, para que cada batizado esteja em condições de testemunhá-lo neste mundo. Irmãos e irmãs, cada um de nós, no dia do batismo, recebeu este Espírito Santo. Espírito Santo o entrega, que foi completados no dia da nossa crisma. Cada um que tem o sacramento da crisma está, portanto, mais ainda obrigado a testemunhar a fé, a ser testemunha de Jesus Cristo. Aqueles e aquelas que estão se preparando para no final do ano receberem o sacramento da crisma, precisam, portanto, ter esta consciência: eu recebi o Espírito Santo no meu batismo, mas no dia da crisma o Senhor vai completar esta obra
que ele iniciou em mim no dia do meu batismo. E esta obra será completada para que eu possa estar em condições melhor de testemunhar a minha fé, de ser no mundo alguém que é capaz de dizer: eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, eu testemunho a minha fé, eu vivo a minha fé. E assim, irmãos e irmãs, cada um daqueles e daquelas que um dia recebeu o sacramento da crisma, está mais ainda obrigado e em condições de testemunhar a sua fé, para realizar aquilo que Jesus pediu quando ele entregou o Espírito Santo. Recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Galileia e até os confins da terra. Nós estamos, em relação às terras de Jesus, nos confins da terra, e aqui nós somos convidados a testemunhar a fé. Aqui nós somos convidados a testemunhar que nós acreditamos em Jesus. Nestes dias, na liturgia da palavra, também se proclamava o Senhor através do seu profeta: nesta cidade há um povo que me pertence. Vejam as leituras dos dias anteriores, e o Senhor lá vai dizer: nesta cidade há um povo que me pertence. Esse povo somos cada um de nós batizados, cada um de nós que recebeu o sacramento da crisma, cada um de nós que recebeu o poder do Espírito Santo, não para se gabar, não para se envaidecer, mas para ter condições de ser testemunha de Cristo. Quem recebe o Espírito Santo precisa usar do poder que o Espírito Santo nos confere, testemunhando a fé no mundo. Peçamos, irmãos e irmãs, ao Senhor neste dia em que celebramos a sua volta para o Pai, e que Ele nos deixa a promessa do poder do Espírito Santo, peçamos que Ele nos ajude a sermos de fato no mundo as testemunhas de Jesus, as testemunhas do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta promessa que o Senhor faz, do envio do Espírito Santo, com uma missão, com um objetivo: sermos as suas testemunhas. Diz Jesus: recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas até os confins da terra.